Então, dando continuidade ao estudo do dispensacionalismo e o reino de Deus, nós estamos avaliando, baseado na pergunta que o irmão Almi fez, sobre o tropeço dos judeus do tempo de Jesus. Se ele é a própria rejeição em si dos judeus, e entendemos que a rejeição ela é consequência do tropeço, e o tropeço é a causa da rejeição. E aí vem aquela questão se eles entendiam, e a irmã Cristina também colocou, quando citou os magos lá em Belém, e os principais do povo e os escribas, juntamente com os principais dos sacerdotes, que eram os saduceus. Então, nessa parábola dos vinhateiros, chamada também de parábola dos lavradores maus, Jesus Cristo traz a questão da pedra. Ele diz no verso de número 42: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Está citando o Salmo 118, lá, que é onde aparece essa expressão das Escrituras que Jesus diz, ou pergunta àqueles é, sábios das Escrituras se eles nunca leram isto nas Escrituras. E aí, ele diz no verso 43, portanto, eu digo, isso é importante, estamos analisando o dispensacionalismo e o reino de Deus. Ele diz, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então, esse povo aqui, os aliancistas dizem que é a igreja. Nós não entendemos assim. Entendemos que esse povo aqui é o mesmo povo de Israel, só que é uma nova geração. É a geração que fará parte da nova aliança. É a geração que vai se converter, e essa é a geração que vai dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. A geração que rejeita, nunca, vocês não me verão mais, até que digais: Bendito que vem em nome do Senhor. Mas não seria aquele povo. Aquele povo era o povo que estava tropeçando na pedra, que veio para edificar a igreja e não para esmiuçar a estátua na primeira vinda. Aí ele diz no versículo 44: Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Então, tem o que cai sobre a pedra e tem a pedra caindo sobre. Então, quando nós vemos aqui, aquele que cair sobre esta pedra é o tropeçar. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Tropeçou a geração do tempo de Jesus, a geração judaica, o povo de Israel tropeçou na pedra. Então, aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair, aí é a estátua, será reduzida a pó. A pedra, sem auxílio de mãos, vai bater lá nos pés da estátua. Então, aí o irmão Almi traz algo interessante. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, note bem, quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus. Aí nessa tradução não diz nem aquela parábola. Aí eles compreenderam que ele falava a respeito deles. Claro que as parábolas têm uma relação, essas parábolas aí são aquelas relacionadas à rejeição dos judeus. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Então, a gente vai adentrar aqui rapidamente para trazer a ideia de que ainda sustentamos o que o irmão me colocou, aí vamos dizer, ainda sustentamos que o tropeço na pedra é diz respeito a um erro de interpretação, uma questão hermenêutica. E que essa compreensão deles, ela não é suficiente para que eles deixem de cometer erro hermenêutico. Porque qual o erro hermenêutico deles? Entenderem que
Jesus, na primeira vinda, iria esmiuçar a estátua. Não viram a igreja, porque a igreja também não estava lá no Antigo Testamento, como pensam os aliancistas. A igreja, ela só aparece a partir de Atos, capítulo 2. E aí, Márcio, eu quero que você vá para Isaías, capítulo 6, que eu quero trabalhar um pouco isto. Eu sei que já tem duas mãos aí, mas nós vamos andar um pouquinho só para a gente chegar no que queremos passar para os irmãos. Isaías, capítulo 6, tem uma expressão, esse é o chamado de Isaías, né? E lá no versículo de número 9, quando Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, aí no verso 9, Deus diz para ele, vá e diga a este povo. Que povo? O povo de Israel. Mas o povo de Israel só de Isaías, do tempo de Isaías? Não. Vamos ver que isso aí vai se projetar. Esse texto aqui é ímpar no Antigo Testamento. Ele não tem, ele é singular. Ele não tem nenhum outro profeta, ele não tem uma repetição em Isaías, ele é só desse capítulo. Vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, essa expressão que é para Isaías, num primeiro momento, aquela questão do referência plênio, né? O sentido do texto aí é para Isaías ir lá e dizer ao povo de Israel, mas quando a gente olha para esse texto, a gente enxerga perfeitamente o método de Jesus nas suas pregações, nas suas mensagens sobre o reino de Deus. O método de Jesus é um método que podemos dizer singular também, porque nenhum de nós pregamos por parábola. E lá no Salmo 78 diz que vai ser aberto, abrirei os meus lábios numa parábola, o Salmo de Asaf, e Jesus fala por parábolas. Por isso ele tem ali parábola dos vinhateiros que os irmãos viram, e a tradução da NVI, ela diz parábolas, né? Parábolas. Eles entenderam as parábolas, mas só que quando a gente vai, Márcio, para Mateus 13, aí Jesus começa a trabalhar o reino dos céus, né? A ideia lá com as parábolas do reino dos céus, né? E aí, nesse capítulo 13, lá no verso 13, versículos 13 a 15, nós temos algo bem interessante. Antes disso, Márcio, subindo, voltando um pouquinho mais aí, na pergunta dos discípulos, 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábola a esses religiosos, né? Lembra que lá, aí, irmão, lá eles estão dizendo que é dito que eles compreenderam, mas não é bem assim. Por isso que a gente diz que o erro é hermenêutico. Eles entenderam algumas coisas que se falava deles, Jesus abordava algo com eles, joia. Mas com essa pergunta dos discípulos, por que eles falas por parábola? Ele respondeu e disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e olha bem, nem compreendem. Então havia uma compreensão, mas eu acho que o tropeço da pedra vai gerar de um erro hermenêutico, porque eles não vão compreender. E nele se cumpre a profecia, ele cita Isaías, aquele versículo ímpar, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração ele justifica.
Ele cita Isaías, agora ele justifica, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, aí a gente já percebe o porquê do tropeço na pedra. Aí a gente vai, Marcos, para João 12. Em João 12, eu acho interessante também, porque nos ajuda até em outros campos, para além da escatologia. Porque quando você vai para João 12, e você vê lá no verso 42, já a gente já mata vários coelhos aí com uma cajadada. Porque, primeiro, é, só para iluminar a questão, os liberais dizem que o livro de Isaías foi escrito por 3 Isaías ou até 2. O grupo que fala que foram 2 Isaías, ele está centrado no primeiro Isaías de 1 a 39 e no segundo Isaías de 40 a, 40, a 66. E João aqui desmente esses liberais. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Já é outro campo, outro coelho a ser morto. Porque o texto de Isaías 6 apresenta o Senhor, o Jeová dos exércitos. Jeová dos exércitos. E ali aparece uma tríade de santidade. Santo, os serafins dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, o santo para o Pai, santo para o Filho, santo para o Espírito Santo. E aqui, não somente bate nos liberais, mas bate nas testemunhas de Jeová. Porque diz assim, mais acima, Márcio, o que mais acima? Acho que o verso 37. Ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: isso aqui os irmãos conhecem, né? É Isaías 53. Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isso aí é Isaías capítulo 53. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Aí, mata os liberais, porque diz Isaías disse outra vez. Então não são 2 Isaías, é o mesmo Isaías que diz outra vez, capítulo 6. Então, capítulo 6 seria um Isaías para o liberal, capítulo 53 será outro, aqui João já desmente. E aqui entra essa questão que agora não está entrando as parábolas, mas ele cita o mesmo texto. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Isaías, agora olha o que é que ele diz. Isaías disse isto quando viu a sua glória. De quem? A glória de Jesus. Quando viu a sua glória, falou dele. Falou dele. Então, aí está dizendo que quem Isaías viu lá foi Jesus. Mas Isaías viu o Pai, viu Jesus e viu o Espírito Santo, o 3 vezes santo. Só para fechar, a gente vai para, ligando ao que nós estamos estudando, o tropeço da pedra, a gente vai para Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Em Atos, capítulo 28, Paulo está lá já numa prisão domiciliar, lá no finalzinho, Márcio. Aí ainda é em Malta, mas lá no final, já nos versículos de número. Pode subir um pouquinho mais? Ele está aí? Versículo de número. E como ficaram? Versículo 25. Está falando com os judeus, né? Aí no verso 25. E como ficaram entre si discordes, despediram, dizendo Paulo esta palavra. Paulo vai estar evangelizando judeus, falando do reino de Deus, falando da questão do reino. Aí nós entendemos que é bem interessante, porque, veja, quando Paulo diz assim, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Não, ele está dizendo que foi o Espírito Santo que disse, vai a este povo e diz. E aí, então, é o Deus triuno, porque João diz que é Jesus. A gente não tem dúvida que é o Pai ali. E também o Espírito Santo. Ó, vai, o Espírito Santo que está dizendo a vocês, vai e diz a este povo, que povo? Povo de Israel.
De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Então, isso é tropeçar na pedra, que vai gerar uma rebeldia contra a mensagem de Paulo, uma rebeldia contra a mensagem de Jesus, uma rebeldia contra a mensagem de Isaías. Isaías trata no capítulo 8 desse tropeço na pedra. Então, irmão, eu entendo que, apesar deles entenderem, irmã Cristina também, deles entenderem alguma coisa, e ali em Mateus eles dizem que é que eles entenderam que era com eles, e que quiseram matar Cristo, mas na realidade, no bojo geral, diante das parábolas, e Jesus diz, por isso que eu lhes falo por parábolas, é que eles não conseguiram entender o processo. E por conta disso, ao invés de entenderem que a pedra edificou a igreja, eles acabaram tropeçando na pedra. Fechando essa parte, acho que 15 minutos deu para fechar. Agora eu vou responder as perguntas e depois, Márcio, aí sim a gente entra, nós entraremos nos slides que vai tratar de textos. A gente vai trabalhar textos também lá. É isso. E, antes da pergunta do Márcio, queria dar boa noite aí, irmão, ao pastor Cristiano que entrou. Eu vi que ele entrou, né? Seja bem-vindo, pastor Cristiano. O irmão Dilson, o pastor Dilson entrou também, mas não estou vendo a Estou câmera. seminarista, pastor Elias. Até Opa! concluí o seminário. Então tá bom, irmão Cristiano. Mas logo, logo vai ser, se Deus quiser. Pastor Dilson, que eu não vi a câmera dele aberta ainda. O irmão Zamar hoje não pode abrir a câmera dele está com problema. E eu tenho aqui o Laís, acredito ser o pastor Luciano, mas nós temos dois Luciano. E eu estou tentando descobrir qual, mas é melhor perguntar para ele, ou então o pastor Evaldo nos apresentar. Por favor, pastor Evaldo. Os dois estão com o microfone fechado. Pastor, pastor Evaldo ainda está, o senhor ainda está com o microfone fechado. Opa, Agora sim. desculpa. Eu vi Laís aí, né? A Laís aí deve ser pastor de Sulê, que é a filha dele. Ele deve estar ter entrado na filha dele. E pastor Luciano, estou procurando aqui no. Pastor Luciano pode abrir aí também e se apresentar. Pode sim. A gente faz essa pequena pausa. Por favor, pastor. Ou eles estão com dificuldades talvez, de entrar, não sei. O microfone dele já está ok. Não sei se ele está nos ouvindo aí. Se tiver, pastor Luciano, pode falar. Ele está tentando. Ok. Então a gente vai para as perguntas, pastor. Depois Vamos, eles. vamos sim. Daqui a pouco a gente volta. Boa noite, pastor Dilson, aí. Vamos vê-lo, tá bom? Aí depois o pastor Luciano fala, então. O Márcio foi o primeiro que levantou a mão. Depois eu tenho uma perguntinha também. Depois eu vi, se eu não estou enganado, o pastor Ulisses, depois o primo. O Márcio. Coisa rápida. Esses textos que a gente está lendo aí sobre tanto Israel quanto Isaías, né? O que fala sobre ver e não enxergar, ouvir. A gente está falando sempre de uma profecia referente ao tempo de Jesus, né? Mas quando a gente fala sobre a pedra que vem e esmaga, isso a gente não está falando de condenação eterna, não tem uma separação entre o evento físico e histórico que aconteceu e uma vinculação a um processo de separação eterna, porque ali me parece que fala também de salvação, né? Fala de seleção, fala de
da escolha que Deus faz sobre os seus filhos. Então, eu posso entender como uma profecia de múltiplas interpretações, falando a respeito historicamente o que iria acontecer, e ao mesmo tempo, quando fala sobre a pedra, né? A pedra que vem e esmaga, e isso é separação eterna. Tem relação isso ou eu estou viajando? É bem assim. Tem porque, veja bem, a gente tem ali, se converta e seja salvo. Então, tem essa relação com a eternidade? Tem. Então, vamos dizer assim, Isaías fala no tempo dele, o Deus triuno manda, é o chamado de Isaías, para ele pregar lá ao povo de Israel do tempo dele. E esse endurecimento do povo de Israel resultou na perdição deles. Ponto. Tempo de Jesus, falou por parábolas, eles tropeçaram na pedra, isso é escatológico, mas isso também tem a ver com o estado eterno deles, tem a ver, porque eles também se perderam. Esse povo de Israel que morreu e não quis, blasfemaram até contra o Espírito Santo, foi a gota d'água ali no final, no capítulo 12, para a rejeição e o adiamento do reino, eles se perderam, eles foram para o inferno. E agora, a pedra batendo na estátua e esmiuçando, isso não está dentro da eternidade, isso está dentro do período do Armagedon. Dentro do Armagedon. Então, tem um link com a escatologia, girando em torno do período tribulacional, culminando com o fim do governo do anticristo para o estabelecimento do governo de Cristo. Tem a ver com a perdição individual desses judeus que não creram e tropeçaram na pedra e foram desobedientes e rejeitaram? Sim. Então, não há você não está viajando. Há links aí, mas tem campos escatológicos para dentro daqui da Terra, tem campos de juízo final, de condenação eterna também. Entendeu, Márcio? Entendi, pastor. Obrigado. Ok. Eu tinha levantado a minha, eu vou perguntar também, tá? Depois, pastor Luiz, depois você vai. Pastor Evaldo, Irmão você... Elias, só o Oi, pastor Jusilei apareceu aí, ó. Já abriu a câmera dele, tá vendo? abriu? Opa! Onde tem Laís. Então, pastor Luciano, por favor, se apresenta para nós aí, primeira vez. Pastor Jusilei. Jusilei? Jusilei, não sei porque eu achei que era Luciano, ó. Estou viajando. Jusilei, por favor, pastor. Pode abrir o microfone, pastor. Está fechado. Agora, estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Eu sou o pastor Jusilê, sou pastor da Primeira Igreja Batista Regular da Bahia. Hoje, finalmente, eu consegui buscar um tempinho para estar com vocês e, para mim, é uma grande alegria estar aprendendo com vocês. Muito obrigado, pastor. A alegria nossa, seja bem-vindo em nosso meio, viu? Espero que possa estar mais vezes conosco. É um grande prazer, viu? Seja Tá bom, bem-vindo. pastor. Obrigado. É o presidente da ordem também dos ministros daqui da Batistas Regulares da Bahia, viu, pastor? Deus abençoe, parabéns. Nós temos aqui um pastor Evaldo, nem preciso falar nada, né? Então, presidente aí também. Então, o grupo aqui é uma bênção realmente. Seja bem-vindo em Cinco nosso meio. estrelas. Grupo É, 5 estrelas, né, primo? 5 estrelas. Temos muito a aprender, né, primo? Temos É isso aí. muito a aprender com esses Muito. homens de Deus aí. Uma bênção realmente. Bom, pastor Evaldo, você disse em Mateus 21:43, né? Um novo povo. Aí você disse que na verdade seria uma outra parte, digamos assim, do povo Israel, né? Agora eu vou usar um termo que o Márcio usa muito. Eu tenho dificuldade em entender isso. Até entendo, mas tenho uma dificuldade em aceitar completamente isso. Porque na minha cabeça, nesses anos todos e nos meus estudos, ficou sempre que esse novo povo seria a igreja, entendeu? Então, eu vejo como sendo a igreja. Inclusive, a minha bibliazinha aqui e tal, lá embaixo, no rodapé, ele está falando
É a igreja, né? O novo povo é a igreja. Então, A aí. minha também. Hã? A A minha sua também, também. né? Eu não sei É. se você ia perguntar isso, mas isso me chamou a atenção, entendeu? Então, assim, aí eu gostaria de saber, não sei se o irmão fez um estudo mais aprofundado, se teve tempo de fazer isso, esse novo povo, no termo grego do Novo Testamento, o termo que ele está usando, seria o quê? Não sei se o irmão teve tempo de ver isso. Se não teve, não tem problema. Fica para uma próxima vez e eu vou ver também, tá certo? Só isso. É o meu É, comentário. a questão, pastor, é que está dentro de uma parábola que abrange a rejeição e a admissão de Israel. Por quê? Essa rejeição de Israel, quer dizer, geralmente essas Bíblias que jogam para a igreja, elas são, quando a gente vai procurar quem são as fontes, a gente descobre que é uma Bíblia de Genebra, ou é uma Bíblia montada por teólogos aliancistas, que pegam e fazem essa substituição, a teologia da substituição dos povos. Quando Jesus fala de povo aí, ele está abrangendo a questão da nação de Israel enquanto geração. O termo em si é melhor traduzido outra geração. Quando o senhor vai para outras Bíblias, o senhor vai ter a expressão outra geração. Não sei se Márcio pode trazer aí, por exemplo, Márcio, a corrigida. Bota aí, Márcio, para a gente ir lá para o texto. Se eu puder colocar. O senhor trouxe, parece que foi a NVI. Põe aí a corrigida. Mateus 21, 40 acho que 45, me parece, 45. 43, 43. 43. Aqui vem nação, sem problema. Mas também tem tradução que traz geração. Não, tudo bem, Essa pastor. última que você botou foi uma nação que dê seus frutos. Você botou a. Foi NVI, não foi, Márcio? Bota a atualizada. Pastor Evaldo, Hum. a século XXI, Mateus 21, 43 fala assim: Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. Povo, ó, povo, nação, geração. Geração ficaria até. Tem traduções que traz geração. Geração ficaria até melhor para a compreensão. Porque Pastor geração. Evaldo, o Hum, original diz etnos, no texto grego. etnia, né? Uhum. Etnia. Então, essa ideia de que. Porque é um povo, é uma geração, é uma nação, é uma etnia. Essa nação é a igreja? Acho muito difícil ser a igreja, porque ele está trabalhando aí com a admissão. Ele não está trabalhando aí como se o reino de Deus fosse tirado de Israel e ficasse em definitivo agora com a igreja. Não é assim. A gente, pelo contexto por outros textos, a gente vê que o povo de Israel não foi abandonado. Então, abraçar a causa aí de que esta outra nação, este outro povo é a igreja, tira a possibilidade de, no futuro, Jesus Cristo trabalhar com esta questão. Porque a vinha em si, irmão Elias, a vinha não é a igreja. O máximo que a igreja nesse campo, olhando para o Antigo Testamento, a vinha, a videira é Israel. Claro que a gente tem lá Jesus Cristo falando que é a videira verdadeira em João, mas quando a gente vai trabalhar no campo de Israel, a gente tem vinha. Quando você tem, por exemplo, o Armagedon, vai falar da vinha, do lagar,
todo o trabalho de vinha, de lagar, gira em torno do Armagedon, gira em torno de Israel. Então, é uma questão que os aliancistas abraçam a ideia de igreja. Eu não abraço, não. Eu vejo mais que está tirando de um povo que rejeitou e vai dar ao povo que vai aceitar. E é o mesmo povo. Agora só que é povo que vai dar fruto. Vocês não deram fruto. Vocês, na minha primeira vinda, não deram fruto. Mas vai ter um povo que vai dar fruto. Que povo é esse? O povo de Israel. Não, tá perfeito. Não, tá ótimo. Eu acho que de tudo que você falou, é só para fechar, para não ficar muito tempo também, a palavra original do grego, ela já resolve o problema, entendeu? Porque aí é uma questão de tradução de O maneira Lorival errada. olhou aí, eu não olhei aqui, mas Não, etnia ele falou, o pastor Lorival falou, né? foi etnia. Que é o sentido de uma etnia, ou seja, de uma outra geração. É o De povo uma judeu, outra mas uma outra geração. E geração. tem muitas Bíblias que traz a tradução geração. Geração. Tá Né? perfeito. Para mim tá ótimo. Vamos em frente, pastor Ulisses. Ô, pastor Evaldo, Romanos capítulo 9, do versículo, bem, ali fala bastante, né, sobre essa questão de Israel, mas nos versículos 31 para o 33, fala sobre eles terem rejeitado essa pedra. Gostaria de ler aqui, diz lá, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nele não será confundido. Desse texto que nós tratamos a semana passada, eu estava tentando procurar aqui, mas não deu tempo. Então é desse que nós saímos para esses outros, né? Isaías 8,14. Paulo está citando Isaías 8,14. Né? Ah, É esse texto mesmo. Então, o que nós estamos mostrando é que, foi isso que o irmão me trouxe, então, o tropeço, ele causa a rejeição. A rejeição é consequência do tropeço. Então, e quando é que eles tropeçam? Eles tropeçam na hora que eles interpretam que o Jesus que viria, o Messias que viria, eles preterem a glória, ou eles preterem a paixão, o sofrimento, e vão direto para a glória. Eles estão querendo o Messias do capítulo 19 de Apocalipse, e não o Messias do capítulo 53 de Isaías. Aí eles tropeçam. ok, pastor, obrigado. Primo, sua vez. Tá. Eu, ainda voltando lá para o versículo 45, eu até tinha mencionado a semana passada. O fato de entender, né, que alguém está falando de mim não quer dizer também que eu vou aceitar aquilo que está sendo falado. Ou seja, aqui no versículo 45, eles entenderam exatamente que Jesus estava se referindo a eles, mas eu tenho claro para mim que realmente o entender não quer dizer aceitar, né? Eu concordo, ainda mais hoje com todos esses versículos que lemos a respeito do tropeço, que obviamente o endurecimento, né, que veio a Israel em parte até quando Deus voltar a tratar novamente com eles, isso é muito claro em vários textos da Bíblia. E hoje a gente pode dar uma passeada aí com esses textos, ficou muito claro, né, com relação a esse aspecto que o 45 aqui, pelo fato de entender, não quer dizer que houve uma aceitação, né? Mas e sim uma rejeição. Então, ficou muito claro para mim aqui. Eu agradeço ao pastor Evaldo por ter voltado ao assunto e trazido, né? Mas todos esses textos que nós acabamos de ler. É isso aí, é Ok. mais um comentário. Ok. Agora, eu confesso que não tenho certeza, me parece que é o Daniel e depois o irmão Edson. É isso mesmo? Ou é o inverso? Pode pôr o Edson primeiro, depois eu. Tá bom. Irmão Edson, pode fazer a sua pergunta. Eu é só uma perguntinha aí, nas perguntas do Almir aí, que o pastor Evaldo estava respondendo, eu queria saber do pastor Evaldo, ele falou aí
Elias viu Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus Pai. Mas eu quero perguntar a ele assim, se é literalmente isso aí, se ele viu literalmente. Ele viu a glória. Assim, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, né? E Mas, isso não está, isso está em João 1,18, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. Então, assim, ver o Espírito Santo, ver o Pai, eu acho que é possível que nós não vejamos, né? Quando sim, Filipe ficou lá dizendo, no capítulo 14, mostra-nos o Pai, o que nos basta, e Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Então, é possível que nós não vejamos. Há uma linguagem antropomórfica lá, em Êxodo, no Pentateuco, que até Moisés viu as costas de Deus, né? Que viu a face de Deus, Deus mostrou as costas e tal. Mas Deus é espírito, né? Então, a gente vê o Espírito Santo e vê o Pai é difícil. Então, quando a gente fala, João falou, João colocou lá, Isaías falou isso quando viu a sua glória e falou dele, né? Então, quando a gente fala de Isaías ver o Deus triuno, porque é como até João, no capítulo 4 do Apocalipse, ele vai ver o Pai, e quando ele vai descrever, ele descreve um que está sentado diante do trono, cuja aparência é semelhante a jaspe e sardônica. Ele não consegue dar uma descrição mais que isso, né? Agora, a gente consegue ver Jesus por conta não dele ser Deus, mas porque ele se fez carne, a expressão grega é skenu, ele tabernaculou entre nós. A ideia do tabernáculo que é vinculada ao corpo. Então, eu acho que vai ser difícil a gente procurar ver o Pai ou o Espírito Santo, acho que a gente vai ver Cristo mesmo. Mas, assim, fica aí a interrogação. Tá bom, obrigado. Irmão Edson, eu coloquei mudo porque me parece que tem algum cachorro latindo e eu vi que o irmão estava aberto o microfone. Talvez, não sei se tem algum cachorro aí. Aí eu coloquei o mute por isso, tá bom? Depois, se o irmão quiser fazer qualquer pergunta, é só tirar o mute. E vou pedir para o primo, o irmão Edson, por favor, que abaixem as suas mãos, suas redes. Irmão Daniel, sua vez. Pastor Ulisses, o pastor Evaldo, o pastor Ulisses fez o comentário sobre Romanos, capítulo 9, né? Quando ele vai falar da pedra. E no capítulo 10, Paulo, ele se remete a Deuteronômio 32. Excitaram o meu ciúme com coisas que não são Deus. Magoaram-me com as suas idolatrias. Também eu o excitarei o ciúme com gente que não constituiu. E um povo magoá-los-ei com uma nação insensata. Aí, Paulo repete isso em Romanos. E ele vai dizer, e Isaías se coloca a dizer, fui achado pelos que não me buscaram, manifestei-me com os que não perguntavam por mim. Eu posso usar esse texto fazendo referência à pedra que tropeçou? Pode, e também tem um vínculo com a igreja, nesse caso, porque a igreja aí seriam gentios que vão se voltar, porque na exegese de Paulo, dos capítulos 9, 10 e 11, ele mostra que a oliveira brava foi enxertada, né? Então, a igreja entra nesse processo também, e nós, como descendentes de Abraão, no campo espiritual, nós adentramos neste campo, e a igreja ela aparece, né, para a Era da Graça dentro do contexto de uma pedra que veio à Terra não para esmiuçar a estátua, mas para edificar a igreja, que é o povo que não chamava por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Esse povo é a igreja. Mas a gente tem que ter ciência de que essa pedra, quando esmiuçar a estátua,
vai tirar o tropeço de Israel. Israel não vai tropeçar mais, e por isso que a gente acredita, aí respondendo ainda mais o irmão Elias, que a gente acredita que aquela geração ali é uma geração judaica que vai ter aquiescência ao Messias. Aí vem aquela parte que ele diz, é todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, né? Esse é do passado. Foi rebelde, contradizente, porque tropeçou na pedra. Exato. Né? Obrigado, pastor. Muito obrigado. Bom, antes de seguirmos em frente, duas coisas. Eu queria dar uma boa noite para o irmão Tiago Souza, que eu vi que ele está tentando, ele avisou aqui, ele estava tentando entrar, e agora parece que ele está conseguindo entrar aí, não sei se tem imagem ou não, mas seja bem-vindo, irmão Tiago. Obrigado, meu irmão. Muito bom tê-lo conosco, viu? A irmã Cristina, e depois a gente entra no, se for o caso, né? Entramos no nosso tema de hoje, né, pastor? Que não conseguimos ainda. Irmã Cristina. Está sem som, irmã. Nós não estamos ouvindo. Pegando um ganchinho do que o pastor Alcindo falou, tá ouvindo, né? Que em Romanos 10, 19, ele fala assim, na parte B, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Então, aí já está falando, Israel é o povo, e eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Aí sim se aplica a igreja. É só isso que eu queria falar. Muito bom, irmã. É bom a gente ter esse toque feminino, e ajuda bastante. Esse texto já desfaz qualquer ideia aliancista de que 21 de Mateus, verso 43, seria povo. Porque ali... Desculpa, pastor Evaldo. A referência qual que é? É da minha igreja, viu? É da minha igreja, viu, pessoal? Romanos 10, 19. Romanos 10, 19, exatamente. Claro que Paulo pode estar pensando nisso, justamente quando Jesus falou isso aí, tirarei o reino de Deus de vocês e vou dar ao outro povo. Esse outro povo, essa outra etnia, essa outra geração, não é a igreja, é Israel, né? E a igreja é o não povo, nesse caso, né? Nesse campo. Claro que a gente sabe que a igreja é chamada de nação eleita também, mas nesse campo do que Paulo está falando, é a gente saber encaixar as peças. E aí vai. Perfeito. Essa foi. Muito bem, pastor Evaldo, pode seguir. Irmão Márcio, aí agora nós vamos lá, irmão Márcio. Vamos pegar aqui alguns minutos para a gente poder trabalhar com o slide. O Elias está sem som. Pronto. Pode seguir, Márcio. Então, irmãos, nós colocamos aí a tensão, já ainda não, versus a interpretação apotelesmática, que é bíblica, porque trabalha com o telos. A apotelesmática, ela tem uma distinção da tensão, já ainda não. Nós vamos conhecer essas diferenças à medida que formos andando, formos caminhando. Então, irmãos, eu quero ver com os irmãos os 4 animais do sonho de Daniel, pensando na questão da pedra ainda. Capítulo 7 é o sonho de Daniel. Daniel está... nós temos o sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel no capítulo 2, e o sonho de Daniel no capítulo 7. Nesse sonho, há 4 bestas. No Apocalipse tem 2, capítulo 13, de 1 a 8, e depois de 9 em diante, nós temos a besta que subiu do mar, é a primeira besta, o anticristo. A besta que subiu da terra é o falso profeta. A terra é Israel, o mar é o mar das nações, né? Então, lá em Daniel 7, 3 e 4 diz, e 4 animais grandes, diferentes. Que animais são esses? Os 4 impérios, que atestam aí a época de Daniel, né? Daniel, e projetando um pouco para frente, e Daniel só consegue adentrar 2 impérios. O Império Babilônico, que ele
70 anos, então Daniel chegou lá com 12 ou 14 anos e passou 70 anos, já estava com 84. Tem gente que vê Daniel na Cova dos Leões lá nos desenhos para a escola dominical, um jovem na Cova dos Leões, Daniel já estava com 84 anos ou mais. E ele ainda consegue adentrar o Império Medo-Pérsico. Então, ele visualiza isso, mas o Império Grego de Alexandre e o Império Babilônico ele não vê, mas tem evidência aí, tem palavra de Deus, os liberais não aceitam isso, e por isso querem também colocar a data de Daniel um pouco mais na frente, mas não dá, porque Daniel viu para além dos 4 animais e dos 4 impérios até o tempo de Cristo, ele vê também o império do anticristo. Então, os 4 grandes animais diferentes são os 4 impérios. Uns dos outros, então eles eram diferentes uns dos outros, e olha bem a expressão, subiam do mar. Mar aí não são águas, mar aí é o mar das nações. Eles são erguidos pelas nações, o mar dos povos. O primeiro era como leão, Império Babilônico. Tinha as asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi lhe dado um coração de homem. Aí os irmãos lembram Nabucodonosor, a época que, capítulo 4, ele vira um lobisomem, né? É o único lobisomem da história, que as unhas grandes, pelos, essas coisas todas. Esse coração de homem, esse leão. Continuei olhando, e eis um segundo animal semelhante a um urso. Notem bem, leão, Império Babilônico, urso, Império Medo-Pérsico, o qual se levantou, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Aí é o Império Medo-Persa, a Média e a Pérsia, aí você tem Dario e Ciro, Dario e Ciro. Então aí é o Império Medo-Persa que derrubou o Império Babilônico através do capítulo 5 de Daniel, aquela mão na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, e ali caiu o Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. O Império Babilônico rui ali, acabam os 70 anos de exílio babilônico, e nós chegamos aí ao Império Medo-Persa. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui o terceiro animal, né, semelhante a um leopardo, e esse leopardo aí é o Império Grego. Isso é muito bom, eu botei em caixa alta para os irmãos verem, né? Leão, Babilônia, urso, Medo-Pérsia, leopardo, Grécia, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinham também esse contexto aí desse Império Grego, porque esses 4 aí, porque o Império Grego acabou, depois de Alexandre o Grande, ele se dividiu em 4 partes, né? Se fragmentou, se fragilizou, e depois vem aí o 4º animal, que Márcio vai passar aí. O 4º animal ele não consegue descrever enquanto animal. Ele é uma besta, é um monstro horrível. Passa aí, Márcio, para a gente poder visualizar esse 4º animal. Daniel diz que ele é terrível, ele é espantoso, ele é muito forte. Então, ele é o Império Romano, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava os pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E é o que destaquei aqui, irmãos, em caixa alta, as 10 pontas. Porque essas 10 pontas dão para nós que esse Império Romano, no tempo de Cristo, assim como a estátua faltava os pés, tinha só as pernas romanas, aqui também as 10 pontas, porque não tem em nenhum lugar da história, no âmbito passado, o Império Romano com uma configuração de 10 reis governando com ele ao mesmo tempo. Isso é bem importante. Então, estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Aí ele está dizendo aí que são os impérios. Mas veja bem isso aqui. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino.
possuirão o reino. Quando o Daniel diz isto, irmãos, eles receberão o reino, eles possuirão o reino. Lembra o quê? Lembra Jesus dizendo quando chega, né? Quando ele desce lá em Armagedon, depois que ele destrói o império da besta. Aí é dito, ele fala em Mateus 25, de 31 a 46, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Tomai por herança, venham possuir o reino. Então, olha aí, se identificando com Daniel. Então, assim como tem uma pedra sem auxílio de mãos esmagando os pés da estátua e aquela pedra forma o reino, que é o milênio, aqui. Então, o sonho de Daniel é bem igual ao sonho de Nabucodonosor, só que lá é a imponência do reino, dos impérios. Aqui é um retrato das bestas dos impérios. Então, os santos do Altíssimo vão receber este reino, vão possuir esse reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Por que para todo sempre? Porque começa no milênio, mas depois nós continuaremos reinando junto com Cristo no estado eterno, né? Seremos reis para todo sempre junto com ele. Então, reinaremos com ele no milênio, mas esse reino dele não vai passar no sentido de ser destruído, porque ele vai ter uma configuração agora eterna no âmbito do estado eterno. E aí vem, no Apocalipse, para você fazer a junção, assim como a estátua, ela vai ter que os pés vão encaixar na estátua e ela vai ser reconstruída, é o Império Romano restaurado. Veja isso aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 13 diz, e a besta, quem é essa besta? Aí eu botei, o quarto animal, o Império Romano. Então, esse quarto animal aí de cima é a besta. Então, a besta, o quarto animal, o imperador e o Império Romano, romanos, né? O imperador e o Império Romanos. E aí diz lá, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha aí o leopardo, lá atrás, o Império Grego. E os seus pés como os de urso, o Império Medo-Persa. E a sua boca como a de leão, o Império Babilônico. E o dragão, que é Satanás, lhe deu poder, lhe deu autoridade. Então, você tem aí como o Apocalipse se casa com Daniel. Aí você tem Daniel 7, Daniel 2, estátua e as 4 bestas se casam. Então, se essa besta é semelhante a isso tudo, é porque a besta não é o Império Romano só, é o Império Romano restaurado, mas com toda a hediondez, com toda a imponência, com toda a prepotência do Império Grego, do Império Babilônico, do Império Medo-Pérsico. E ainda com Satanás, o dragão, dando esse poder. Pode seguir. Pode passar, Márcio. A irmã Elisa vai verificando. Se tiver alguma pergunta, a gente para, viu? A pedra esmiuça os pés da estátua de Nabucodonosor. Lá, as pernas de ferro, o Império Romano no tempo de Jesus, na primeira vinda. Veja bem, as pernas de ferro, o Império Romano no tempo de Jesus, na primeira vinda. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, o Império Romano do tempo de Jesus, na segunda vinda. Veja essa distinção. Eu estou colocando aí em colchetes, irmãos, porque aí não é a Bíblia, aí é a nossa interpretação. Então, as pernas de ferro é o Império Romano no tempo de Jesus, na primeira vinda. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, Império Romano no tempo de Jesus, na segunda vinda. Aí, irmão Elias, tem ou não, irmão Almir, tem ou não dificuldades para os escribas e fariseus interpretarem isso aqui? Ou dificuldade grande, gigantesca para eles interpretarem, por isso que eles tropeçaram na pedra. Não tinha igreja lá no Antigo Testamento, dizer a igreja ali. E aí pronto. E aí o que é que diz o Daniel? Estavas vendo, por que ele coloca assim, estavas? Ele usa o pronome em segunda pessoa, porque ele está falando com o Nabucodonosor, né? Aí está dizendo, Nabucodonosor, tu estavas vendo isto quando, interpretação apotelesmática, uma pedra foi cortada sem mão, a qual a estátua feriu a estátua nos pés de ferro, de barro e os esmiuçou. Por que eu estou dizendo que a interpretação apotelesmática? Porque você tem, dentro da interpretação apotelesmática, a ideia de duplo cumprimento de referências proféticas.
Isso é a interpretação, não é já, ainda não. Isso não é já e ainda não. Isso é a interpretação apotelesmática, porque ela vê o seguinte, ela consegue olhar para Daniel, 2 versículos 33 e 34, e enxergar primeira vinda e segunda vinda. Isso é uma interpretação apotelesmática. Eu olhar para esses 2 versículos e ver as 2 vindas de Cristo. Os escribas estudiosos da Bíblia, os saduceus, os fariseus, eles olharam para isso aqui e não entenderam. Mas irmão Elias, olha, irmão Márcio, olha, irmão Almir, olha, pastor Ulisses, olha, pastor Jusilê, irmão Cristianos, irmãos do pastor Danilo, a gente olha para esse texto e a gente consegue ver, não já e ainda não, a gente consegue ver, não é uma tensão hermenêutica, a gente consegue ver uma hermenêutica apotelesmática, de dupla referência, quando você vê que dá para a gente enxergar que isso aí está separado por 2000 anos. Primeira vinda, segunda vinda. A gente vê 2000 anos separando o cumprimento, o telos, o cumprimento dos textos. Isto ocorre no início do milênio, a partir da batalha do Armagedon, que a pedra fere a estátua nos pés, no início do milênio. Por isso que nós lemos, mas nos dias destes reis, que reis, os 4 impérios, o Deus do céu, veja, nos dias destes reis, mas não são os dias de cada reino sendo derrubado um pelo outro, porque o babilônico é derrubado pelo Medo-Persa, o Medo-Persa é derrubado pelo grego, e o grego é derrubado pelo romano. Só que na visão de Deus não vai ser assim. Então, quando diz assim, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino, é porque pastor, nos dias destes reis, só que seria nos dias só do rei, do 4º rei, que é o 4º reino, que é o Império Romano. Não. Eles vão se reconfigurar. Por isso que diz, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino, o reino milenar, o milênio, aí bate nos aliancistas, não é o reino eterno, é o reino milenar, que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, porque é um reino para Israel, tá vendo, Elias? Então não poderia passar a outro povo, senão porque o texto está dizendo que é para Israel. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido. Então, estabelecido por quê? Porque aí é o reino milenar sendo inaugurado. O reino milenar sendo inaugurado. Agora, nessas irmão Elias, nessas análises, cada vez que alguém levantar a mão, eu paro. Por conta do tempo. Ok, já temos uma mão levantada. Márcio levantou, eu paro. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Márcio. Um segundo. Aliás, se você puder colocar a tela toda, Márcio, melhor. Isso. Por enquanto, você só. Sem som, Márcio. Você está sem o teu som. Desculpa. A minha pergunta é a seguinte: a gente está falando de reino milenar, né? Eu fiquei confuso aí no final. Ou a gente está falando de reino eterno? Porque são coisas diferentes, né? O reino eterno, independe de Israel, são todos os salvos de todas as eras da história. O reino milenário, eu concordo 100% que é cumprimento dessas profecias de múltiplas referências, referente ao reinado e o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento com relação à nação de Israel. Mas que no momento no final desse milênio, se inaugura uma nova dispensação, utilizando as próprias palavras comuns aqui do grupo. Ou eu estou enganado com relação a No isso? final do milênio não inaugura uma nova dispensação, porque a dispensação ela é temporal. Então, no final do milênio, nós vamos para o atemporal. Aí se Tá bom. inaugura Que é o reino estado eterno. Estado eterno. Tá bom. É o reino Tá bom. eterno, isso mesmo. Só que quando você colocou, e é válido, e é isso que eu estou falando aqui, é o reino milenar. Agora, quando diz para sempre, a gente já projeta para o reino eterno também. Quando diz Então que tem essa múltipla... pedra, primeiro, essa pedra ela faz o reino, que é milenar, com Israel, mas quando terminar o milênio, esse povo que reinou lá, esse povo se projeta para o estado eterno. Se projetando para o estado eterno, Deus, Jesus entregando o reino ao Pai e Deus sendo tudo em todos. Tranquilo. Aí Ou seja, deixa de ser
restrito a uma nação, porque todas as promessas a ela foram cumpridas, e passa a ser um processo para todos os salvos de todas as eras, de todas as épocas no estado eterno. É exatamente isso. Tá bom. Exatamente isso. Ok? Então, pastor Ulisses, depois pastor Lorival e depois Almir, primo. Ô, pastor Evaldo, eu lembro que já fizeram essa pergunta, eu acho que era a época que eu estava buscando meus filhos, eu acabei perdendo a resposta. Se foi já respondido e algum irmão puder brevemente aí responder para mim, pode ser também. Como sabemos que esses reinos são esses reinos? Através da história, do que já aconteceu, ou como que nós deduzimos que são esses reinos? Medo-Persa, Roma revivida e daí por diante. Pessoal, só um instante, por favor. Meu notebook vai acabar a bateria e eu não vou conseguir mais projetar. Esqueci o carregador no escritório. Então eu vou ter que sair da reunião, tá bom? Se alguém puder projetar na sequência, porque já apitou aqui, eu estou nos meus últimos 2 minutos. Certo, vamos continuar aqui, irmão Márcio, porque tem as perguntas, talvez a gente não precise projetar, tá entendendo? Mas o primo também pode, né, se primo? houver Você necessidade, irmão Elias, irmão Almir O Almir pega lá projeta. no O grupo Almir do projeta. Escatom, tá lá o slide, viu, irmão? Não, Desculpe tranquilo, por isso, tranquilo. mas eu esqueci o carregador do notebook, perdão. Dessa vez passa, hein, Márcio? Mas, Dessa vez tranquilo, passa. Márcio. Mas respondendo ao irmão pastor Ulisses, nós entendemos, primeiro, a história, ela é a fonte. A história, então, é a questão diacrônica, não é uma questão anacrônica, é uma questão diacrônica. A história registra esses acontecimentos e a passagem desses reis. Tanto que os liberais ficam alucinados quando dizem, não, Daniel não tem capacidade de ver o que os dois impérios iam vir, se ele só conseguiu viver os 70 anos do Babilônico e mais poucos anos depois o Império Medo-Pérsico. Mas isso aí é porque eles não acreditam no milagre de Deus, né? Trabalhar essa evidência. Mas, quando você vai, pastor Ulisses, para o sonho do Nabucodonosor, lá no capítulo 2 de Daniel, ele vai dizendo, a cabeça de ouro é o Nabucodonosor, aí depois ele diz que o tórax é a Média e a Pérsia, depois ele diz que o ventre é o Império Grego, ele mesmo vai descrevendo ali os impérios, ele vai colocando ali os impérios. E o capítulo 7, essa fala aí que diz 4 reis, são os 4 reis, ele está falando dos 4 reinos. Aí já dá o retrato de que o leão é Babilônia, porque vai acompanhando direitinho, e ali tem traços, tem detalhes de ações que dizem respeito, por exemplo, no Império Grego, a divisão em 4 impérios, você tem os Ptolomeus, você tem o Egito, você tem o Império, a parte Os Antíocos. da Síria, né? Então, os Antíocos, você tem e depois o Daniel 11 também vai ter Reino do Sul, capítulo 8, capítulo 11, vai ter Reino do Sul, Reino do Norte, abrangendo também Egito e a Síria. Então, tem muitas questões ali que tocam na história. Então, não tem dificuldade na gente cravar lá o leão é Babilônia, o urso é Medopécia, o leopardo é a Grécia e o animal indescritível é Roma, é o Império Romano. Ok, pastor, muito obrigado. Pastor Lorival. Só para cooperar aí com a questão do milênio, né? Quando eu vejo no slide aqui, será estabelecido
para sempre, eu entendo que não será destruído, ele não será vencido, não será modificado a nação de Israel para outra, o rei, Jesus, não perderá o seu trono. Então, eu penso que esse estabelecimento é essa consumação definitiva, né? Vamos supor que e é a última dispensação temporal. Então, eu creio que vai fechar todo o programa dispensacional antes que nós sejamos conduzidos ao reino eterno. Não sei se estou errado ou certo, mas acho que esse é o meu pensamento. O pastor Evaldo já concordou. Então é isso mesmo. Primo. Só arrumar o teu som. Você está sem som? Tá certo, desculpe. Antes de fazer a minha pergunta, ainda falando sobre a pergunta do pastor Ulisses, pastor Evaldo, há controvérsia com relação à definição desses reinos? Não, a questão é mais de incredulidade dos liberais, que botam Daniel para a época de Antíoco, por exemplo. Joga Daniel lá para 168, a data. Quando a data de Daniel é a data de 586, então, século VI antes de Cristo. Botam Daniel para o século II, porque dizem que Daniel, da maneira como Daniel descreveu tudo, é tão cumpre-se de forma tão detalhada que seria impossível Daniel detalhar desse jeito se ele não viveu o Império Grego e o Império Romano. Mas certo. Então, há uma concordância, então, nesse sentido. Até dos liberais. Certo. Ótimo, obrigado. Bem, a minha pergunta é sobre ainda o termo do apotelesmática, né? Eu gostaria de saber a origem desse termo. Ainda estou um pouco, assim, o meu entendimento de toda a explicação que teve, a origem do termo, eu não gostaria que o irmão falasse um pouco sobre isso, mas tem o sentido de que no texto há eu consigo enxergar ali, como o irmão mesmo colocou, né? No mesmo texto, dois períodos ali, é nesse sentido essa definição? A diferença da atenção já ainda não para a apotelesmática. A atenção já ainda não, ela fala de um cumprimento parcial. Certo, certo. De um cumprimento parcial da promessa completa. Enquanto a apotelesmática fala de um cumprimento total de parte da promessa. Vou repetir. A atenção já ainda não fala de um cumprimento parcial de uma promessa total. A apotelesmática fala de um cumprimento total de parte da promessa. Então, quando Jesus chega lá em Nazaré e diz, hoje se cumpriu esta referência de Isaías 61, a gente, ao invés de usar o já, ainda não, a gente usa a apotelesmática, dizendo que houve um cumprimento total de parte da promessa que abrange a primeira vinda. Depois vem a outra parte total da promessa. O já ainda não diz, não, aqui houve um já, parte, e depois um ainda não. Não é igual, não é igual. Então, a gente não precisa de uma tensão dessa para falar, por exemplo, eles vão dizer que Jesus está parcialmente no trono de Davi. O apotelesmática diz, não. Jesus veio, foi rejeitado, então houve um adiamento do reino por rejeição, porque os judeus tropeçaram na pedra, e ao tropeçar na pedra, a igreja foi edificada. Então, houve o que ocorreu foi, não houve cumprimento nenhum, porque a igreja não é prevista no Antigo Testamento. Se tem uma profecia futura para o nascimento da igreja, ela está ali dentro do campo
de Mateus 16. O edificarei está muito próximo, porque Tá Jesus já certo. está terminando o ministério, então, sobre esta pedra edificarei, é a única profecia da igreja, dada por Jesus no Antigo Testamento, vamos dizer assim, num período da lei, mas já com Jesus, porque Jesus está dentro da lei, aí ele prevê lá e faz a profecia da igreja nascer. Mas os outros, os crentes do Antigo Testamento, não conheceram nada sobre a igreja, porque a igreja é um mistério oculto lá. E aí, por exemplo, se você pega a ressurreição, e Jesus diz lá em João 5, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Então, não vos maravilheis disto, porque chegará a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isto é apotelesmática. Você tem uma ressurreição que se cumpre totalmente entre o arrebatamento da igreja, a ressurreição das duas testemunhas e a ressurreição dos crentes do Velho Testamento e da tribulação, dentro do conjunto ali, dentro do conjunto do arrebatamento. E do arrebatamento das duas testemunhas e da vinda de Cristo em Armagedon. 1000 anos. Depois de 1000 anos, você tem a ressurreição dos incrédulos. Você tem aí uma visão apotelesmática, que é bíblica, você tem telos e apo. Apo é uma expressão que traz a ideia de separar, cortar algo, separar, e telos é a ideia de cumprimento. A telos também é completação, cumprimento. Então, a apotelesmática trabalha, a gente vai mais para a apotelesmática, porque a gente vê num texto só do Antigo Testamento as duas vindas. A gente vê num texto só no versículo, as duas vindas. E a gente não precisa dar atenção já ainda não para isso. A gente pode ir para a visão interpretativa apotelesmática. Ótimo, excelente. Eu ia até pedir para o irmão citar outros exemplos, o irmão deu até mais de dois, ficou bem melhor, bem mais esclarecido. Muito obrigado. Pastor Evaldo, esse termo eu confesso, que eu sempre digo, eu sempre achava que sabia alguma coisa, cada vez eu vejo que eu não sei nada. Eu também não sabia, não tinha conhecimento disso. Como eu me achava, hoje eu estou vendo que eu estou perdido. Acho que na época que fizemos seminário, primo, acho que não existia isso ainda. Achando a bola, né? Então, esse termo aí, apotelesmática, eu realmente não conhecia, estou conhecendo hoje. E depois dessa última explicação, a conclusão que eu chego é que esse apotelesmático é um já ainda não metido a besta. Porque as duas coisas são... conclusivo, né? Mas o apotelesmático é um já ainda não metido a besta, porque as duas coisas... É bom repetir, bem, Elias, é bom repetir. Tensão já ainda não é um cumprimento parcial da promessa completa. A apotelesmática é um cumprimento total de parte da promessa. Então, eu anotei aqui, mas não é, então para mim é a mesma coisa, só mudou quase que a mesma coisa, mas tudo bem, vamos em frente. Irmã Cristina, por favor, e depois o pastor Lorival. Pastor Ivaldo, tira só uma dúvida minha, que eu sei que não é bem o que está sendo falado hoje, mas por que Jesus ensinou os discípulos na oração a dizer: venha o teu reino, se o teu reino já estava lá, se ele já estava reinando? Não tem sentido. Ensinando a oração do Pai Nosso, Pai Nosso santificado, venha o teu reino. Não veio. Por que eles dizem que o reino ele está reinando? Não entendo. Não tem sentido. É esta a questão. A atenção já ainda não... Aí, irmã Elias, a apotelesmática não vai nessa onda, não. A atenção já ainda não diz, o reino está aqui no já, mas ainda não totalmente. Sim. A apotelesmática diz não tem espaço para esse cumprimento, porque essa profecia é para frente, então não existe cumprimento total de parte da promessa. Então,
a pedra de toque, a apotelesmática vai lá e desmancha, a tensão já ainda não. Irmãos, a gente está seguindo aqui, irmão Elias, tem ainda o irmão Lorival, mas ó, o pastor Jusilei, irmão Carlito hoje está calado, pastor Danilo, Tiago aí, O Zamar também está caladinho aí. fiquem à vontade, viu? A gente aqui não vai seguir mais adiante não, irmão Elias que me perdoe, mas a gente ainda vai seguir algumas coisas lá na semana que vem. Porque é importante hoje que a gente está trabalhando os textos, né, irmão? Isso aí vai dando riqueza ao estudo. Não, foi muito bom, muito bom. Não, muito bom, é verdade. É aquilo que eu sempre digo. muito Nós não temos pressa, de jeito nós não temos É. pressa. As perguntas fun- podem ser feitas, posições, questionamentos. Não temos pressa, não. O Jesus fundamento está nós ficando, estamos escapando. o alicerce está excelente, viu? Está excelente o Tá alicerce. maravilhoso. A gente não, É. realmente não tem pressa nenhuma, não. É uma bênção, realmente. Então, é o pastor Lorival, depois eu vi que o pastor Danilo. Pastor Evaldo, essa lei da apotelesmática, ela poderia ser equivalente à lei da referência dupla? Porque eu... Só atestando aí, e é bom que o senhor coloque isso, irmão Elias, para ficar mais claro ainda para os outros. A interpretação apotelesmática trabalha a dupla referência profética. É isso aí, é isso aí. Uhum. Eu também aprendi que essa lei da referência dupla, por exemplo, é como se, até no caso da serpente lá, né, falando com Eva, havia lá o animal falando, mas havia um espírito por trás, né, atuando de outra forma. Então, não era só o que estava acontecendo, mas a intenção, né, de derrubar aquilo que Deus tinha feito de forma perfeita e atuando o gênio do mal operando ali, né, Satanás. Então, não era só a serpente física, mas o espírito de Satanás também trabalhando, também não, né? Ele era o agente principal, na verdade. Então, a gente chama de referência dupla, como em outras situações também. Também eu vi o termo apotelesmático no Google, que eu fui procurar e tudo, né? E tem relação com astrologia. E um exemplo muito interessante é a órbita da Lua. E ela está lá. Não é que ela vai ainda, né, acontecer. Ela está lá, orbitando. Então, é uma influência que está orbitando, né? Eu não sei se dá para a gente elucidar também o termo, né, que eu acho muito interessante, e para mostrar que algo está acontecendo aqui, mas também está já definido, né? Não é um já ainda não, mas é uma coisa que já que é real, é um fato, está lá. Quem cunha o termo é o teólogo muito competente chamado Randall Price. Randall Price. Ele é que cunha o termo e é muito bem apropriado, muito bem trabalhado. Eu acho, assim como a atenção já ainda não é de Charles Dodd, Oscar Cullmann e Eldon Led traz, George Eldon Led traz para o pré-milenismo histórico e o dispensacionalismo progressivo abraça. E nós, dispensacionalistas revisados e clássicos, optamos pela apotelesmática. Mas, pastor, esses termos são excelentes, porque nos conferem, assim, uma sabedoria, né? A gente aprende esses termos. Eu lembro, só rapidamente, nesse semestre, aí no outro semestre, no meu curso lá, na minha faculdade lá, aí um dos meus professores, perícope, eu falei, mas que é isso, perícope? Aí eu aprendi, nossa, o termo achei maravilhoso, perícope, já estou usando perícope. Pastor Danilo, por favor. E até, irmão Elias, no nosso livro, em alguns momentos nós citamos a perícope acima. Ô, pastor, eu confesso que eu estava me segurando aqui,
mas eu gostaria de voltar para aquela questão de Mateus 21, 43, a respeito da igreja, aquele processo que foi levantado pelo irmão, inclusive o irmão já havia dado uma conclusão. Mas eu confesso, pastor, que eu também tenho essa dificuldade para acreditar que as indicações, as referências não estejam falando da igreja. Por exemplo, eu tinha anotado algumas coisas enquanto os irmãos estavam discutindo a respeito. A citação que foi colocada pela irmã Cristina, se não estou enganado, de Romanos 10, 19, é uma citação a respeito da oração ou cântico que Moisés faz lá em Deuteronômio, capítulo 32. E lá no versículo 21 ele diz: "A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelo com aquele que não é povo, e com louca nação os despertarei a ira." Em primeiro momento, eu entendo que essa questão não é povo, Moisés estaria citando aqueles que não pertenciam à nação hebraica, né? E, no caso, consequentemente, o povo judeu. E essa é a mesma citação que Paulo faz justamente naquele texto que foi falado em Romanos capítulo 10, versículo 19, ele praticamente usa as mesmas palavras, apenas mudando um termo aqui, que entra a questão do ciúme, né? Romanos 10, 19, permita-me rapidamente, Romanos 10, 19, ele diz: "Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel?" Moisés já dizia, se referendo àquela citação: "Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira." Só que aí vem o capítulo 11 de Romanos também, e aí eu cito os versículos 11 e 12, porque Paulo, na continuidade do argumento que ele usa a respeito da nação de Israel, ele diz: "Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude." E se for observar também o texto de Atos, capítulo 28 e 29, que inclusive foi citado pelo pastor, Paulo ele também usa esse mesmo argumento a respeito da rejeição de Israel e trazendo essa questão aos gentios. E aí, só para concluir, pastor, desculpe o tempo que estou tomando, mas o próprio capítulo 11 trata dessa questão a respeito da rejeição de Israel, e concordo plenamente com o senhor quando fala a respeito da rejeição de Israel. Inclusive, entendo que o próprio endurecimento da nação também estava no controle de Deus, mas justamente esse fato aqui que eu confesso ao pastor que eu tenho uma certa dificuldade para não acreditar que não se trate dos gentios da igreja. E, inclusive, cito o final do capítulo 11, lá no versículo 24, porque a argumentação que Paulo utiliza é como se a igreja estivesse orgulhosa demais, no sentido de que, bem, Israel foi rejeitado, agora somos nós. Mais ou menos uma ideia aí, não sei, dos aliancistas, amilenistas, não sei se eu posso dizer isso, que acreditam que a igreja substitui Israel. Pelo contrário, esse texto de Romanos capítulo 11 deixa bem claro que nós somos a oliveira brava, que fomos enxertados por causa dos ramos que foram quebrados, mas no versículo 24 diz claramente, Paulo: "Pois se fosse cortado da que por natureza era a oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais." Ou seja, com base nesse versículo e nessa afirmação, eu acredito exatamente aquilo que o senhor havia falado, no sentido de que no futuro Israel será salvo, né? Não totalmente, porque os textos antigos falam de um povo que já não existe, mas de um Israel que ainda virá, que verá o Messias, que se converterá. Mas com esses argumentos, pastor, eu gostaria de saber mais uma vez a sua avaliação agora com esses textos que foram apresentados, porque, mais uma vez, para mim, parece um pouco claro que esteja falando a respeito dos gentios, da igreja, mas eu não sei se está ligado a esses versículos. Ok, olha. Pastor Evaldo, só um segundinho, antes de você responder. Primeiro, pastor Danilo, não precisa se desculpar pelo tempo. O irmão tem o tempo que for necessário para explicar o que quiser
e para Agradeço. formular a sua pergunta no tempo que o irmão achar melhor. Como eu disse, nós não temos pressa nenhuma aqui, não. Nós queremos Ok. aprender. E eu já me sinto como aquele menino que o vento de doutrina joga para lá, joga para cá. Meu pensamento, você já me jogou de volta para o meu pensamento. Oh, não Então, foi a minha intenção. não, mas tá ótimo. Então, eu achei excelente a sua colocação, achei fantástica. E olha, eu acho que Eu nós vamos tenho levar. tanta dúvida quanto os demais, então eu só Eu acho que queria nós vamos. realmente firmar a minha convicção. Não, tá ótimo, porque o texto aí você já derrubou, eu falei, opa, peraí, mas o que é isso? Então, assim, eu acho interessante demais, até pelo tempo que nós temos, talvez seja melhor para a semana que vem, pastor Evaldo, já são 22h20, e a gente aí não pode responder com tranquilidade, a gente vai se aprofundar também, porque eu gostei realmente, e a gente volta na semana que vem respondendo a pergunta do pastor, ou a colocação, melhor dizendo, do pastor Tem Danilo. Mateus aí também, né? Tem Que Mateus nessa levantou história. a mão. Então, Só uma agora, coisinha rapidinho. antes do Depois irmão. a Tá gente, bom, então, pode depois falar, a gente pastor. aprofunda. Pode falar. Só dizer ao irmão pastor Danilo que o texto não é fácil. Isso é fato. O texto não é fácil. Agora, é bom a gente pensar, até usando a apotelesmática mesmo. O Mark Lloyd Jones, ele trabalha o capítulo 11 de Romanos, e a ideia a ideia do povo de Deus, o povo de Deus ser a oliveira. A oliveira é o povo de Deus, a boa oliveira. Não é Israel. Israel são ramos cortados, a igreja o ramos dos zambujeiros. Então, a ideia de povo de Deus, não numa visão dispensacionalista progressiva ou dos aliancistas de um só povo, mas a ideia de que, no momento, a igreja é o povo, mas no período tribulacional, o povo é Israel. Então, quando a gente tem essa ideia, fica mais claro. Se você quer fazer uma aplicação de Mateus 21 para a igreja, válido, mas não exime de que Jesus está falando de o povo Israel. A gente não pode fugir de que aquele outro povo pode ser Israel durante a tribulação. Ao mesmo tempo que o povo igreja, de certa forma, nós temos o povo igreja aparecendo. Agora, quando você tem o reino de Deus vai ser dado ao povo, é que complica, porque a igreja não é o reino. Esse é o problema. Pastor, Mas a gente pode aprofundar mais lá na frente. pastor Evaldo, por favor. É como diz outro, stop, deixa para semana que vem, porque meu cérebro aqui está fervilhando. Então, eu quero esclarecer isso bem, tá bom, por favor, pelo nosso horário. Olha, nós temos dois irmãos com as câmeras fechadas, né? Que é o Matheus Bittencourt ali e o irmão Tiago. O irmão Tiago, eu sei que ele não conseguia entrar, depois ele entrou, talvez não conseguiu abrir a câmera. Agora, o Matheus Bittencourt, confesso que eu não sei quem é. Porque, irmão, se puder, irmão, abrir a câmera, eu não sei quem é. Não sei se está algum irmão que está entrando com o Não, é notebook. Mateus mesmo. Ele é seminarista da igreja do pastor Perim, lá da Pituba. Ah, legal, legal. Mas. Pode. Oi, Ó, irmãos, boa aí, noite. irmão. Ah, Eu não tô com a câmera ligada porque eu estou aqui no escuro, que a minha filha está dormindo. Eu vim aqui para um lugar distante para não acordá-la. A minha dúvida é voltada para a questão da profecia, né? Então, assim, Isaías 53, que é o texto que apresenta o servo sofredor, tem um trecho que ele fala assim, que o servo sofredor levou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. É um texto muito conhecido. Quando a gente chega lá em Mateus capítulo 8, onde Jesus cura a sogra de Pedro e também cura pessoas enfermas e endemoniadas, o apóstolo Mateus diz que ali se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e os curou. Até pouco tempo atrás, lendo essa passagem do Evangelho de Mateus, eu sempre tive e tenho a perspectiva cessacionista nessa passagem, que isso se cumpriu
naquele determinado momento, né, que o autor bíblico diz que se cumpriu. Mas a minha dúvida, pastor Evaldo, é com relação aos sinais e milagres que o próprio Cristo continua fazendo no decorrer do seu ministério. Esses sinais que marcam esse cumprimento de Isaías 53 não são os últimos sinais que Jesus faz em sua vida, envolvendo cura, expulsão de demônios. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso e explicasse como seria esse se cumpriu. Ele se cumpriu lá e a gente vê os desdobramentos dando continuidade em outros momentos do ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, ou o mérito que é dito em Isaías 53 se cumpre ali em Mateus 8 e encerra. Me explica aí, por gentileza. Eu vou pedir ao irmão que, por favor, sabe aquela novela que fala, terminou, agora vai ser no próximo capítulo. Então, irmão Matheus, vai ser no próximo capítulo, porque o nosso horário ele já está estourado completamente, né? A gente gosta de terminar 5 minutinhos para lá, a gente ainda vai. Mas se o irmão, Então, eu se o pastor Evaldo respondo. começar a explicar, ele vai até às 11. Então, Não, eu respondo na próxima, mas só adiantando o texto. O senhor citou o verso 5, que tem a ver com a redenção espiritual, porque fala de que pelas suas pisaduras fomos sarados, aí tem a ver com a cruz e a redenção espiritual que já temos. E o outro texto, que é o verso 4, que é o que que Mateus puxa, tem a ver com a redenção física. Agora, um cumprimento no ministério. Então, o texto de Isaías 5,4 se cumpre no ministério de Cristo. Não somente naquela. Mateus elenca alguns milagres e joga lá a cura da sogra de Pedro com outros milagres e há um desdobramento, o senhor está certíssimo. Desdobramento, 3 anos e meio de ministério com curas messiânicas. Se deu. A cura espiritual do verso 5 é a redenção espiritual que já se dá na nossa conversão. Tem 2 redenções, a do espírito e a do corpo. A do corpo vai ser no futuro, quando houver a nossa adoção. Paulo fala adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aí a gente pode usar Isaías 53, versículo 4, para a nossa glorificação, vinda do Calvário. Mas esse texto tem a ver, quando ele puxa se cumpriu, não quer dizer que não vai continuar se cumprindo durante todo o ministério, é um desdobramento, viu? Rapidinho, viu? Foi isso aí. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Até semana que vem, né, a gente vai querer ouvir mais aí, viu, pastor? Obrigado, irmãos. Uma bênção realmente. Muito obrigado por todos que estão aí, pela paciência de todos, né? Pastor Evaldo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos aí que participaram. Muito bom, graças a Deus, uma bênção. Nossa oração final hoje é o pastor Ulisses, né, pastor Ulisses? Por favor. Podia nos despedir com uma oração, amado? Por favor. Sim, posso sim. O nome mesmo aí do pastor que está como Laís? Jusilê, pastor Jusilê, presidente, papapá. Se o pastor puder falar de novo, que eu... Eu sou presidente da Ordem dos Pastores, da Umbreb. Jusilê, é isso? Jusilê, isso, Jusilê. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista Regular da Bahia e sou presidente da Ordem dos Ministros aqui do estado da Bahia. Ok. Amém. Tá bom, irmãos? Vamos orar então, tá? O pastor Ulisses, deixa eu também falar rapidamente, ele é tesoureiro da missão, né? Seria bom falar também, né, pastor Ulisses? Isso. Tá, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Betel, Zona Sul de São Paulo, capital. Faço parte do conselho da missão MBBF, sou tesoureiro e também secretário executivo da missão. Tá bom, orar. Então vamos orar então. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor, que mais uma terça podemos sentar, estudar a Tua palavra, principalmente no que diz respeito às profecias sobre o futuro, ó Deus. E agradecemos pela vida do pastor Evaldo, pela dedicação do Teu servo, ó Deus, em estar compartilhando conosco os ensinamentos que ele adquiriu ao longo aí dos anos, dos seus estudos, ó Deus. Então, somos gratos por isso. E, Pai, eu peço nesse momento que o Senhor diz que
Tudo que pedimos com fé, não duvidando, receberemos. Então, peço uma graça especial para a vida de cada um de nós, da minha, do Elias, do Almir, do Cristiano, do Edson, do Lorival, do Evaldo, do Hélio, do Carlito, do Daniel, do Danilo, do Cristiano, do Dilson, Osamar, do Márcio, Mateus, do Jusilê, que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo o mal, ó Deus, principalmente nos guarde dos laços do passarinheiro, ó Deus, para não cairmos, ó Deus, nas ciladas do inimigo, e que os frutos do Espírito Santo sejam vistos, ó Deus, em nosso viver, em nossa vida, que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, ó Deus, a benignidade, que a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio possam inundar o nosso ser e que aqueles que nos cercam possam ver Cristo Jesus através dos frutos do Espírito visto em nossas vidas. Então, nos ajude, nos guarde, nos dê uma boa noite de descanso e que amanhã possamos acordar, ó Deus, se for da Tua vontade, firmes, fortes, com uma boa saúde para enfrentarmos mais um dia na Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço para todos. Foi um prazer, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, irmãos. Um abraço. Boa noite. Deus abençoe a meus todos. irmãos. Boa noite. Bom descanso para todos. Um abraço. Obrigado, irmãos. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, professor Evaldo. Obrigado a todos.